Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí aos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo presencialmente, agora nesse formato temporário aí, online, nós vamos continuar a nossa disciplina naquele momento em que falávamos dos prazos processuais. A questão atinente aos prazos processuais, ela é bastante relevante dentro da sistemática do processo, né, de uma maneira em geral, porque o processo ele tem esse perfil necessariamente cronológico, né? O processo não é instantâneo, ou seja, o processo ele não produz efeitos instantaneamente, ele tem que consumir obrigatoriamente um determinado lapso de tempo para que a tutela jurisdicional seja prestada de forma eficaz e efetiva, né? Então, esse estado ideal de coisas que o processo almeja alcançar, ele vai obrigatoriamente alcançar com o consumo de um tempo que tem que ser razoável. Vale lembrar que uma das preocupações do legislador processual quando da reforma do Código de Processo Civil é com o princípio da razoável duração do processo. E é óbvio que a questão da fixação dos prazos tem esse desiderato, né? O indivíduo tem direito a uma tutela jurisdicional tempestiva, em prazo razoável, né? Ou seja, o processo tem que consumir, como nós vimos na nossa última aula, um tempo absolutamente necessário para que ele sirva aos fins para o qual foi criado, né? Então, a existência dos prazos dentro do Código de Processo Civil, lá no seu artigo 218 e seguintes, né? Lembrando sempre a necessidade de estarmos sempre com o nosso vademécum em mãos, né? Para que possamos estar acompanhando as aulas aí de maneira adequada. A questão atinente aos prazos encontra-se definida ali no artigo 218 e seguintes do Código de Processo Civil, né? E a existência de prazos, então, ela evidencia essa característica necessariamente temporal do processo, tá bom? Como é que nós podemos definir, então, o que são os prazos processuais? Bom, os prazos, eles são, na verdade, lapsos temporais, né? Podemos definir os prazos como lapsos temporais. Ainda estamos aqui nos adaptando a essa nova lousa aqui, mas devagarinho a gente vai conseguindo se ajustar, né? Os prazos são lapsos temporais que existem entre dois termos, né? Durante dois termos nos quais se prevê que o indivíduo faça algo, pratique uma ação, ou não faça nada, se omita, pratique uma omissão, né? O termo inicial entre esses dois, né, espaços no tempo é chamado de dies a quo, nós já vimos isso, e o termo final é chamado de dies ad quem. Ok? Então, identificamos que os prazos processuais são lapsos temporais entre um termo inicial e um termo final, no qual o indivíduo, né, o participante de um processo, deve praticar algo ou não deve praticar coisa alguma, deve omitir-se, né? É claro que os prazos processuais são relevantes porque eles têm o condão de garantir aí a segurança jurídica e a igualdade dentro das partes que participam de uma relação jurídica processual, né? Segurança jurídica porque dá a certeza de que o processo deve consumir esse prazo de duração razoável, né? E de que, uma vez não observado o prazo, evidentemente há consequências jurídicas, né? E igualdade entre as partes porque os prazos são iguais para todos, né? Dentro da relação jurídica processual. O nosso tema, como eu disse, o tema dos prazos, né? O legislador cuida dele lá no artigo 218 do CPC, né? Que, dentre outros fatores, diz lá o seguinte, ó, né? Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Ora, o caput da norma estabelece a regra geral, né, a respeito dos prazos, ou seja, de que os prazos têm que ser aqueles, né, os prazos serão praticados dentro daqueles lapsos temporais definidos pelo legislador na sistemática do CPC. Ainda a respeito dos prazos, nós vimos na aula passada, só para a gente recordar e já fazer um gancho para a aula de hoje, né, nós vimos que, doutrinariamente, os prazos sofrem uma classificação que tem o condão não só de facilitar o estudo a respeito da disciplina, né, mas compreender também
compreendermos também quais são os tipos de prazos processuais previstos em lei, né? Então, quanto à origem, a primeira classificação aqui é quanto à origem, né? E quanto à origem, nós vimos que os prazos podem ser legais ou judiciais. Eu vou tentar evitar escrever tanto, à medida em que a aula está gravada, vocês podem depois pausar e retornar em caso de dúvida, né? Então, quanto à origem, nós vimos que os prazos podem ser legais ou judiciais, já vamos falar rapidamente sobre isso. Quanto à alterabilidade, que é outra classificação, né? Os prazos podem ser dilatórios ou peremptórios. Quanto ao descumprimento, nossa, ficou horrível aqui, vamos escrever de forma adequada para que não pairem dúvidas, né? Quanto ao descumprimento, os prazos podem ser próprios ou impróprios. Quanto à exclusividade, os prazos podem ser comuns ou particulares. E, por fim, quanto à atuação, os prazos podem ser de atuação mesmo ou de espera. Bom, nós já vimos que os prazos podem ser, em relação à sua origem, legais ou judiciais. Os prazos legais, como o próprio nome sugere, são aqueles que estão previstos em lei, como, por exemplo, o prazo para o recurso de apelação, que é de 15 dias da data da publicação da sentença, né? Existem, além dos prazos legais, os prazos judiciais, né? Os prazos judiciais são aqueles prazos que, obviamente, são definidos pelo juiz na ausência de prazo legal, na ausência da fixação da lei. É importante se ter em mente, quando se trata dos prazos judiciais, né, que se a lei não prescreve um prazo para a prática de um ato processual e também o juiz não o define, quer dizer, há uma dupla omissão, a lei não fala nada, o juiz quando despacha, quando emite algum pronunciamento no processo também não se manifesta, entende-se então que na dupla omissão o prazo é de 5 dias, tá? Ok? Então é importante ter em mente nessa primeira classificação essa particularidade, tá? Quanto aos prazos, pela classificação quanto à alterabilidade, né, nós vimos que os prazos podem ser dilatórios ou peremptórios, né? Os prazos dilatórios são aqueles que podem ser modificados livremente pelas partes, né? Elas podem dilatar, elas podem aumentar esse prazo, né? E eles acabam ingressando naquela questão que envolve os acordos processuais, que nós estudamos no início do semestre letivo, que trata lá da regrinha do artigo 190, daquela questão que envolve um calendário processual, né? Então as partes podem, uma vez que o novo Código de Processo Civil permite isso, as partes podem fixar aí um calendário processual e aí fixar determinados prazos para a prática de atos processuais que são diferentes dos prazos que estão previstos em lei, ok? Existem, ao lado dos prazos dilatórios, os prazos peremptórios. E como o próprio nome sugere, aquilo que é peremptório é aquilo que não pode ser modificado sem a observância de certas condições da lei, né? Então, via de regra, os prazos peremptórios são aqueles que não podem ser modificados, tá? Eles podem, eventualmente, ser adaptados pelo juiz, né? E pelas partes conforme as especificidades da causa. Isso está lá no artigo 139, inciso 6º do CPC, né? Mas eles têm uma peculiaridade que os difere dos prazos dilatórios, é que eles jamais podem ser encurtados, né? Então não podem aí as partes encurtar esses prazos sem que a outra seja ouvida, porque isso, obviamente, a despeito de caminhar na mesma direção da razoável duração do processo, não pode violar garantias fundamentais de todo jurisdicionado, como a ampla defesa e o contraditório, tá bom? Quanto ao descumprimento, senhores, né, nós já vimos essa classificação, salvo engano da minha memória, paramos aqui, ficou faltando ver essas outras duas classificações, né? Os prazos podem ser, quanto ao descumprimento, próprios ou impróprios, né? Os próprios, eles existem para balizar ali o exercício de direitos e o desempenho, né, ao longo do ônus do processo, né?
A inobservância de prazos próprios gera o que a gente chama de preclusão temporal, né? A preclusão é um instituto de direito processual que assegura a necessidade do indivíduo praticar atos processuais dentro do lapso temporal previsto em lei. Inobservando esse lapso temporal, perde-se o direito de praticar o ato processual. A isso dá-se o nome de preclusão, vou fazer aqui um parênteses aqui, a isso dá-se o nome de preclusão temporal. Quer dizer, a inobservância do lapso da lei gera a perda do direito de praticar o ato processual, tá? Ok? Essa questão, aliás, goza de tratamento especial na legislação, nós vamos falar mais especificamente sobre a questão da preclusão, lá no artigo 223 do CPC. O artigo 223, ao tratar desse tema, diz o seguinte, senhores: decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Quer dizer, a preclusão temporal, ela gera efeitos que decorrem da própria lei, não precisa o juiz declarar que precluiu o direito da parte de praticar o ato, ok? O artigo 223 é claro nesse sentido. E os prazos impróprios são aqueles que existem para, como diz o Marinoni na obra dele, são aqueles que existem para moldar o cumprimento de deveres dentro da relação jurídica processual. E, portanto, o seu descumprimento não gera, via de regra, nenhuma consequência legal, né? Os prazos impróprios, por exemplo, são aqueles prazos que o juiz tem para praticar alguns atos, alguns pronunciamentos dentro de uma relação jurídica processual. Por exemplo, não existe na lei, né, um prazo específico, pelo menos não de forma geral, né, resguardadas hipóteses específicas, para que o juiz possa prolatar sentenças, né? A inobservância do prazo para o juiz sentenciar o processo não gera nenhuma consequência para o magistrado, senão de ordem administrativa, né, disciplinar, considerando aí o Código de Normas que rege a sua função de prestar a jurisdição, tá? Então essa é a diferença entre os prazos próprios e impróprios. Já que estamos falando de prazos próprios e impróprios e também estamos falando, né, em relação ao descumprimento da preclusão, né? Então é nesse campo em específico que a gente identifica então o instituto da preclusão. A preclusão, como o próprio artigo 223 fala, é a perda então do direito, né? A perda ou a extinção de uma faculdade processual que consiste, né, em cumprir determinada determinação, cumprir determinado comando judicial dentro de uma relação jurídica processual. Não praticado o ato, né, opera-se a preclusão. Preclusão é o instituto de direito processual. A parte perde o direito de praticar aquele ato. Quanto à preclusão, vou fazer um parênteses aqui na continuação da nossa classificação para a gente falar sobre a preclusão, porque esse é o momento adequado para isso, então vou tratar dela aqui rapidamente, né? A preclusão, ela pode ser temporal, então ela pode ser temporal. A preclusão pode ser ainda lógica, e a preclusão, ela pode ser consumativa. Essas, vamos dizer, espécies de preclusão têm previsão na legislação processual, né? A preclusão temporal, como o próprio nome sugere, é justamente essa perda da faculdade processual de praticar um determinado ato em virtude do transcurso do lapso temporal que a lei lhe assegura para isso. Por exemplo, a lei prevê que, uma vez citado validamente para responder no processo, o indivíduo tem prazo de 15 dias para apresentar a defesa, né? Via de regra, é assim que funciona. Vamos entrar aqui nas especificidades da audiência de conciliação do 334. O que a lei diz é que o indivíduo tem 15 dias para apresentar a sua defesa, via de regra, né? Uma vez que o indivíduo não apresente a sua defesa no prazo de 15 dias, ocorre a preclusão temporal, ou seja, a perda do direito de praticar aquele ato pelo transcurso do lapso que a lei previu para aquilo, tá? A preclusão ainda pode ser lógica, né? Como nós vimos, e a preclusão lógica, ela é a extinção de uma faculdade processual
tendo em vista que o indivíduo pratica um comportamento contraditório àquele que se esperava dele dentro da relação jurídica processual. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do prazo para contestação. Vamos supor que, uma vez citado validamente para responder a uma ação, o indivíduo tem 15 dias para apresentar a defesa. Ao invés de apresentar a defesa contrapondo seus argumentos do autor na petição inicial, ele apresenta uma manifestação no prazo de 15 dias reconhecendo o direito do autor, dizendo, olha, realmente o indivíduo está entrando com uma ação me cobrando uma dívida, eu devo e quero pagar. Quando ele pratica esse comportamento, ocorre a preclusão lógica dele querer depois apresentar uma defesa contrapondo seus direitos do autor. Quer dizer, a partir do momento em que ele, no prazo fixado pela lei, ele reconhece o direito da parte, ele pratica um comportamento, então, contraditório ao que se esperava na lei, não pode ele querer depois, se arrependeu, puxa, reconheci que eu devia, agora me arrependi, mas ainda estou no prazo de defesa, vou fazer defesa. Não existe mais essa possibilidade, porque daí opera-se, então, aqui a preclusão, desculpa aqui meu celular, opera-se aqui a preclusão lógica, né? Que tem essa circunstância, essa consequência, tá? E a preclusão consumativa é aquela justamente, né, que importa na consumação da faculdade processual em face do seu já exercício. Então, ainda pegando o exemplo da questão que envolve a contestação. O indivíduo é citado para responder os termos da ação, né? Ele é citado para responder e apresentar a defesa em 15 dias. E antes dos 15 dias, vamos supor que o indivíduo é muito ágil, o advogado muito técnico, muito astuto, né? E ele, muito rapidamente, muito antes dos 15 dias, ele lá no segundo ou terceiro dia, ele já apresenta a defesa. Evidente que uma vez que ele apresenta a defesa com todos os seus argumentos, com todos os documentos que amparam as suas alegações, se ele esquecer de alguma coisa, ele não pode querer depois apresentar um complemento a essa defesa, porque operou-se a preclusão consumativa. Ou seja, ele pode cumprir o prazo antes do previsto na lei, mas praticando um dos modos determinados pela lei, o ato se dá por consumado. E aí não existe mais a possibilidade dele querer emendá-lo, remendá-lo ou qualquer coisa que o valha. Tá bom? Ok? Então, por que é importante tratar da preclusão ainda falando sobre a classificação dos prazos processuais, né? Porque a preclusão, junto com a questão dos prazos processuais, ela baliza essa segura evolução do procedimento. Ou seja, graças à fixação de prazos para a prática de atos processuais e do Instituto da Preclusão, que o processo obedece a essa cronologia, né? Essa ordem cronológica concatenada de atos processuais e procedimentais, né? Com vistas ao seu caminhar sempre para a frente. Lembre-se lá do princípio da impulsão oficial, né? O processo é que nem o capeta, ele só anda para frente, ele não anda para trás, ok? Não esqueçam-se disso, tá? Ok? Tranquilo? Bom, continuando aqui então, vou apagar aqui, porque a explicação já foi ofertada a respeito aqui da preclusão, né? Continuando então, vamos falar aqui sobre ainda a classificação dos prazos aqui em relação à sua exclusividade e atuação.